Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. E eu estou de volta trazendo um tema sobrenatural e um tanto burocrático. Hoje eu quero falar sobre divórcio. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: Deus proíbe o divórcio? E se alguém de repente fizer esta pergunta para você, o que você responderia? O que você diria para esta pessoa? É bom lembrarmos aqui que existem 3 modalidades de casamentos, tá? Que são os casamentos que estão na vontade perfeita, os casamentos que estão na vontade permissiva e os casamentos que estão na vontade negativa. Estes são os 3 níveis de casamentos, tá? E na vontade perfeita, Deus trabalha com o espírito do homem ou do casal, como no caso de Adão e Eva, que eram osso do osso, carne da carne, tinham os mesmos temperamentos, serviam ao mesmo Deus, a fé deles eram iguais. Então este casamento estava na vontade perfeita. Então Deus trabalhava com o espírito do casal 100% e eles eram abençoados, tá? Agora, na vontade permissiva, o casal sofre muito, porque na vontade permissiva, este casamento foi arrumado, é chamado de casamento do homem. O primeiro é o casamento de Deus, vontade perfeita. O segundo é o casamento arrumados por terceiros, tá? Dentro dessa vontade permissiva. Não era de Deus, mas por causa da estética, da finança, da cultura da pessoa, ou da paixão, e aí aconteceu um relacionamento mais apurado e acabou consumando um casamento, só que dentro da vontade permissiva. E dentro da vontade permissiva, Deus trabalha com a alma, exatamente, com a alma do casal, e somente 50%. Por quê? Porque dentro da vontade permissiva, o casal não dá tanta legalidade para Deus trabalhar no casamento. E o terceiro nível, como eu falei, é o casamento na ordem negativa. Este casamento na ordem negativa é chamado de casamento do diabo, arrumado pelo diabo, por ordem de macumbaria, feitiçaria, maldições, encantamentos, não é verdade? Brigas. Então, este casamento na ordem negativa, Deus só trabalha com o corpo da pessoa e com 10% de possibilidade de seguir adiante. Então, o casamento na ordem perfeita tem 100% de qualificação e também 100% de chance de continuar dando certo. O casamento na ordem, por exemplo, permissiva, só tem 50% de chance de continuar. E o casamento na ordem negativa, somente 10% de chance de continuar. Até porque a bruxaria, a feitiçaria, né, a estética vai acabar e aí esse casamento vai falir, sem dúvida nenhuma. Ela te troca por outro, ele te troca por outra, né, e assim sucessivamente. Este casamento na ordem negativa não dá certo, tá bom? O bom, pessoal, é que o casal esteja na vontade perfeita de Deus. Uma vez que na vontade perfeita, Deus vai estar no meio do casal, tá bom? Com 100% de possibilidade de dar certo. Como no caso ali, como eu falei, né, de Adão e Eva. Quer ver outro casamento abençoadíssimo? Abraão e Sara. Quer ver outro? Vamos ver? Isaac e Rebeca. Não é verdade? Casamentos que estavam na vontade perfeita de Deus, um para o outro, abençoadíssimo. Agora, na ordem permissiva, né, onde Deus trabalha somente 50% e o casal também só vai ter 50% de dar certo, estava Jacó e Raquel. Se casaram, né, e este casamento trouxe muito
tanto para Jacó, quanto para Raquel e para Lia, né? Então toda a família sofreu, porque Raquel entrou em depressão, procurava o suicídio, e aí tinha que estar acompanhada 24 horas por algum psicólogo para ajudá-la no decorrer da sua vida. Então este casamento na ordem permissiva não é bom. E pior ainda é o casamento na ordem negativa, como aquele casamento ali de Sansão e Dalila, né, pessoal? Sofreu muito e no final suicídio, não é verdade? E a catástrofe foi muito grande. Quer ver outro casamento que estava na ordem negativa? Aquele casamento de Jezabel e Acabe. Meu Deus, Acabe era um homem de Deus, mas aí casou-se com esta mulher por nome Jezabel. E aí você já conhece toda a história mais que eu, né? Que Jezabel tinha mais fé do que o próprio Acabe. Mas a fé dela era diferente da fé de Acabe. Ela adorava os deuses, né? Baal e uma multidão de outros deuses, e aí acabou destruindo com a fé de Acabe. No final de tudo, Acabe morreu, né? Com morte terrível. Jezabel também caiu do prédio, e acabou-se esse casamento sendo um casamento histórico, mostrando que realmente o casamento na ordem negativa vai trazer grande catástrofe para o casal, tá? Muito bem, pessoal. Depois de sabermos que existem 3 tipos de casamentos, agora vamos falar sobre a questão do divórcio. Aí eu faço uma pergunta para você: Deus aceita o divórcio? Deus permite o divórcio? Aí é necessário você procurar saber se este casal está na ordem perfeita, permissiva ou negativa. Porque se este casal estiver na ordem perfeita, Deus não aceita o divórcio, tá? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus, capítulo 19, que aquele que Deus ajuntou não separa o homem. Então, se este casal foi unido por Deus, como Adão e Eva, não é verdade? Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, que foram unificados por Deus, Deus não aceita o divórcio, tá? O casal pode até pecar, como aconteceu com Adão e Eva. Deus vai fazer vestes novas, tá? E vai dizer: pode sair fora do jardim, mas continuam casados. Deus não permite, né, um divórcio, uma vez que aquele que ajuntou Deus não separa o homem, na vontade perfeita. Agora, pessoal, se o casamento estiver na ordem permissiva, aí o casamento tem que ser bem analisado. Porque na vontade permissiva, este casal vai dar muito trabalho, tá? E só tem 50% de possibilidade de dar certo, tá? E aí vai ter que ter muita oração, muita busca, para ver se Deus entra nesses 50% e esse casal continue nesse matrimônio, tá? Agora, se o casal estiver na vontade negativa, não é verdade? Por ordem de macumbaria, feitiçaria, maldições, que é o casamento do diabo, aí, pessoal, somente o divórcio vai trazer a felicidade. Por quê? Porque dentro do casamento na ordem negativa, né, um casamento formalizado pelo diabo, porque foi por obra de macumbaria, feitiçaria e maldições, Deus não está no meio deste casal. Então esse casal realmente vai perder a fé, é um casal que vai brigar 24 horas por dia, né? Então o próprio Deus não vai estar no meio deste casal. E muitas pessoas cometem o suicídio dentro deste casamento na ordem negativa. Então é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Como Sansão não quis o divórcio, o que aconteceu? Acabou morrendo, né? Como Acabe não procurou o divórcio com Jezabel, mesmo sendo aconselhado pelo profeta Elias, então o fim de Acabe foi a morte, não é verdade? E este casamento na ordem negativa é terrível, pessoal. E para sabermos se Deus aceita ou não o divórcio, é necessário saber se este casamento está na ordem perfeita, permissiva ou negativa.
uma vez, pessoal, que no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 9, está escrito o seguinte: aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Tá? Então, essa Bíblia de Jerusalém é a mais próxima do original. Porque se você pegar uma Bíblia normal, como a João Ferreira de Almeida, vai estar escrito em Mateus 19, versículo 9. Aquele que divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Esta frase está incorreta, está errada. Tá bom? Então é necessário você pegar a Bíblia de Jerusalém, que está correta. A Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. A Bíblia de João Ferreira de Almeida vai dizer: aquele que divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então, pessoal, temos uma divergência entre estas duas Bíblias. A de João Ferreira de Almeida, que diz: aquele que divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. E a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais próxima do original, vai dizer: aquele que repudiar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aí você pergunta, qual a Bíblia que está correta? Então, pessoal, a Bíblia de Jerusalém é a correta. Tá? Por quê? Se você está na vontade negativa em seu casamento, tá? Então, Deus não proíbe o divórcio. Não proíbe. Aí, algumas pessoas pegam a Bíblia de João Ferreira de Almeida para explicar que Deus proíbe o divórcio. Mas Deus não proíbe o divórcio. Deus proíbe o repúdio. É porque foi trocadas as palavras. Tá? Então, o certo é o seguinte: aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra mulher, comete adultério. E o que significa a palavra repudiar? Significa que você largou a sua mulher e não deu a carta de divórcio. Você repudiou a sua mulher. Você largou, não assinou o divórcio e a sua mulher segue a vida dela. Mas ela vai se encontrar com outro homem e ela vai cometer adultério. Ela não pode casar. Por que ela não pode casar? Porque o cartório não aceita um novo casamento, uma vez que ela não é divorciada. Então, a Bíblia proíbe, na verdade, o repúdio, tá? E não o divórcio. A nossa tradução de João Ferreira de Almeida que está incorreta. Então, é necessário você comprar uma Bíblia de Jerusalém. Outro texto que você vai ver que não está correto nessas duas Bíblias é aquele texto do livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, onde na Bíblia de João Ferreira de Almeida diz o seguinte: Deus odeia o divórcio. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito: Deus odeia o repúdio. Então, na verdade, Deus não odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. O que é que Deus odeia? Você largar a sua mulher e quem casar com ela vai cometer adultério. Por quê? Porque vai amaciar. Isso porque ela não tem o divórcio em mãos. Então, ela só vai poder amaciar com a pessoa. E aí, aquele que está amaciado vai cometer adultério. Então, quem casar com repudiado comete adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério também, uma vez que os dois não têm carta de divórcio. Então, o cartório brasileiro, ou qualquer um outro cartório, vai proibir um novo casamento. Só a partir do divórcio que você tem a possibilidade de casar com uma outra pessoa. Então, a Bíblia proíbe o divórcio? Aí vai depender, pessoal. Vai depender, tá bom? Porque se o casamento estiver na ordem negativa, Deus não proíbe o divórcio. Agora, se o casamento estiver na ordem perfeita, foi Deus que uniu o casal, foi Deus que abençoou, como no caso de Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, que foram unidos por Deus, a Bíblia Sagrada diz que aquele que Deus uniu não separa o homem. Então, aqueles que estão na vontade perfeita jamais poderão dar a carta de divórcio. É proibido por Deus, tá bom? Mas se o casamento não foi Deus que preparou, aí foi o homem, ou então o diabo.
O primeiro casamento é o de Deus, vontade perfeita. O segundo casamento, vontade permissiva, é o do homem. E o terceiro casamento, vontade negativa, casamento do diabo. Neste caso aqui, do terceiro, Deus não proíbe o divórcio. Como eu falei, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. E também a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, que não andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Tá? Então, essa história de falar que aquele que divorciar da sua mulher e casar com outra comete adultério, não tem respaldo bíblico na Bíblia de Jerusalém. Tá bom, pessoal? Vai ter respaldo bíblico na João Ferreira de Almeida. Então, somente a Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias mais antigas, como eu falei, né? A King James, tá bom? A Bíblia de Jerusalém, a Vulgata. Quando eu falo a King James é inglesa, tá bom, pessoal? Não essa traduzida para o português, porque essa traduzida para o português é muito fraca também, a King James, tá? Então, eu estou falando de uma Bíblia mais original. Na Bíblia original, Deus não proíbe o divórcio. Deus proíbe o repúdio, tá? Agora, se você falar, puxa, mas aqui está escrito que aquele que ajuntou Deus não separa o homem. Então, você vai ter que descobrir se o teu casamento foi unificado por Deus, tá? Se esse casamento foi unificado por Deus, ninguém pode romper, ninguém pode trazer carta de divórcio, porque a Bíblia diz, Mateus 19, aquele que ajuntou Deus não separa o homem. Eu quero já estar louvando a Deus pela tua vida, tá? E peço que você assine o meu canal, dá uma curtida, fale para mais alguém deste vídeo, que é muito burocrático. Eu sei que vai ter uma porção de pessoas falando mal e com críticas destrutíveis. Isso porque, às vezes, não estudou a Bíblia de Jerusalém, simplesmente estudaram a Bíblia de tradução brasileira, né? E aí vai julgando todo mundo à flor da pele. Mas aí, antes daquela crítica destrutível, meu amado, minha amada, leia a Bíblia de Jerusalém, leia uma Bíblia mais próxima do original, que você vai ter a ciência de toda essa história, tá bom? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.